Olá, tudo bem? Eu quero hoje explicar para você uma profecia muito importante em que existe uma outra explicação que ela é antibíblica. Existe uma teoria, uma doutrina de que vai surgir o anticristo de Israel. E essa doutrina, essa teoria, ela tem base, né, em parte do capítulo 9 do livro de Daniel. Então, hoje você vai entender o que o capítulo 9 de Daniel, a partir do verso 24, certo? A partir do verso 24, quer dizer, você vai entender hoje, de acordo com o original, o que quer dizer o ungido de Daniel 9. Porque no lugar desse ungido se colocou o anticristo. E, meus queridos amigos, irmãos, isso é uma abominação, isso é uma blasfêmia. Você ter uma figura simbólica na Bíblia que representa Jesus e você colocar o anticristo. O anticristo, a palavra já está dizendo, é tudo que se opõe a Cristo. Então, o anticristo, na qual fala o apóstolo Paulo, que ele iria surgir, ia sentar-se no trono, ostentar-se como se fosse o próprio Deus, ele já existe, gente. O anticristo se estabeleceu a partir do ano 538. O anticristo nada mais é do que o sistema papal. Mas infelizmente alguém criou essa doutrina. E hoje eu vou explicar para você quem é o ungido de Daniel, capítulo 9, verso 24 em diante. Então veja só, para você entender melhor essa profecia, em Daniel 8, verso 24, existe a maior profecia bíblica, que é 2.300 tardes e manhãs. Daniel 8,14 é assim: até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. O termo tarde e manhã é um termo bíblico que está lá no capítulo 1 de Gênesis, quando Cristo faz a criação, o sol, as plantas, os animais, etc. Se você observar a narrativa da criação, diz assim: e houve tarde e manhã em primeiro dia, houve tarde e manhã segundo dia, houve tarde e manhã no terceiro dia. Isso significa, termo tarde e manhã, um dia de 24 horas. Tarde, crepúsculo, é o início do dia. Biblicamente falando, o dia começa no crepúsculo, conforme o original, pôr do sol, como a gente chama. Então, parte tarde é a parte escura, né? Dependendo do país, da cidade, 18 horas. Aqui no Paraná, às vezes 17h30, 17h40. Agora, no mês que a gente está, a gente tem o pôr do sol. Então, a partir do momento que acontece o pôr do sol, o sol está indo embora, está iniciando um novo dia, parte tarde. Até aproximadamente 5h30, 18 horas, nós temos aí 12 horas de parte tarde, que é a parte escura do dia. E amanhã, das 6 até novamente às 18 horas, que é a parte clara do sol. Então aqui a lua governa e aqui o sol governa. Esse é o dia bíblico. Infelizmente, a partir do 4º século, com a paganização da igreja, foi trocado a ordem bíblica de pôr do sol a pôr do sol para meia-noite.
A palavra já está dizendo meia-noite. Como é que você vai começar a contar um dia a partir de meia-noite, né? Totalmente errado. Muito bem. Então veja só. Dentro dessa profecia de 2.300 tardes e manhãs, ou seja, 2.300 dias, e outra coisa, um dia em profecia equivale a um ano. Então aqui nós temos 2.300 anos. Então, dentro dessa enorme profecia, existe a profecia de Daniel 9, verso 24, que é o que nós iremos estudar hoje. Somente essa profecia, que são as 70 semanas, certo? Muito bem. Então veja só, vamos ao texto. Diz assim, ó. Daniel capítulo 9, eu vou começar do verso 22. Daniel 9, verso 22, diz assim: E me instruiu e falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. Daniel ficou muito aflito porque ele queria saber o significado da profecia. E aí sai um anjo para explicar ele. E aí ele começa: No princípio das tuas súplicas, Daniel suplicando para entender a profecia, saiu a ordem e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Toma, pois, bem sentido na palavra e entende a visão, ou seja, e entende a profecia. Aí começa então a explicação no verso 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e ungir o santo dos santos. Verso 25. Sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, ou seja, até o ungido. Aqui, já na minha tradução, já aparece o Messias, mas na maioria das traduções aparece a palavra o ungido, até o ungido, certo? Aqui na minha aparece até o Messias, o príncipe. 7 semanas e 62 semanas, as ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Eu vou parar por aqui, rapidinho. Nessa época, Jerusalém estava completamente destruída pelo Império Babilônico, certo? Se você ler Daniel capítulo 1, você vê Nabucodonosor indo até Jerusalém e destruindo completamente a cidade. Agora, Deus começa a restaurar Jerusalém. E aí diz assim, olha, sabe e entende desde a ordem para restaurar Jerusalém, ou seja, para reconstruir Jerusalém, haverá 7 semanas mais 62 semanas. Então, até o ungido haverá 7 semanas mais 62 semanas, certo? Veja só. Você já descobriu que um dia equivale a um ano em profecia? Muito bem. Então, veja só. A ordem para restaurar Jerusalém, certo? Está lá no livro de Esdras. É essa aqui, ó. Decreto de Artaxerxes. Houve 3 decretos, mas o único decreto que se efetivou realmente, que se concretizou, foi o decreto de Artaxerxes, que foi 457 a.C., correto? Então veja só, bem aqui, ó, não sei se dá para você ver, tem o decreto de Ciro, que foi 534, o de Dario, que foi 519, e o de Artaxerxes, que foi 457 a.C. Então, a profecia, ela começa a ser contada a partir da ordem realmente efetivada, que foi de Artaxerxes, em 457 a.C. Aí a profecia diz, 7 semanas mais 62 semanas até o ungido. Então, para mim saber a unção de Jesus, ou seja, o batismo de Jesus, vai passar 7 semanas mais 62 semanas. Então vamos fazer os cálculos? Veja só.
Se eu tenho 7 semanas aqui, ó, eu tenho que multiplicar. 7 vezes 7, certo? É igual a 49. Então, daqui para cá são 7 semanas, conforme a gente leu na Bíblia. Então, 7 semanas, 7 vezes 7, 49. 7 semanas tem 7 dias. Então, 49 dias equivale a 49 anos. Então, daqui até aqui se passou 49 anos. Nós chegamos no ano 408, reconstrução das praças e muros de Jerusalém. Então, começa a construção realmente a crescer. Perfeito. Mas a profecia diz que tem mais 62 semanas até o batismo de Jesus. Se a gente pegar 62 semanas vezes 7, dá 434. 434 anos. Outra coisa interessante. No verso 24, deixa eu só voltar aqui rapidinho para você entender melhor. No verso 24, ele diz assim, ó, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, certo? Essas 70 semanas, meus irmãos, está daqui até aqui. Aqui nós temos 70 semanas, certo? Das 70 semanas, 70 vezes 7 dá 490 anos. Então, dos 490 anos, nós já estudamos 49, chegamos a 508. Lembrando que o calendário ele é em ordem decrescente, certo? Antes de Jesus, depois de Jesus foi em ordem crescente. Então, a gente começou 457, chegamos 408 e mais 434 anos aqui, que são das 62 semanas, nós chegamos ao ano 27. Se a gente for pegar por semana, são 70 semanas a profecia. Se você pega 62 mais 7, quanto é que dá? 69 semanas. Só falta uma semana para a gente terminar a profecia. Entenderam? Então, 7 mais 62 são o quê? 69. 69 semanas. Aqui até aqui, ó, daqui do início da profecia até aqui, já estudamos 69 semanas. São 70. Faltam só uma. Então, voltando. 7 semanas mais 62 semanas até o ungido, até o Messias. Chegamos ao ano 27, depois de Cristo. Vamos imaginar que Cristo nasceu aqui, né? Que foi o ano 0. Mas não existe ano 0, tá, gente? Se você for fazer os cálculos na calculadora, não vai dar 27, vai dar 26. Por quê? Porque não existe ano 0, certo? Então foi 1 e passou para outro. 1, 0. Aqui Jesus nasceu e passou a contar. 1, 2, 3, 4, 5, até hoje. Então, nós chegamos ao ano 27 depois de Cristo, que foi o batismo de Jesus. Por isso que diz até o ungido, até a unção de Jesus, até o batismo de Jesus, que começa o ministério de Jesus. Se você for estudar os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, você percebe que Jesus começa a fazer milagres após o batismo dele. Ok? Muito bem. Então, nós temos uma semana. E esse ungido, esse príncipe, ele vai fazer algo interessante. Olha só, vamos para o verso 26. E depois das 62 semanas será tirado o Messias e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e seu fim será como inundação. Até o fim haverá guerra, e estão determinadas assolações. E ele, quem é ele? O Messias, Jesus. E ele fará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então veja só,
Depois das 62 semanas, que a gente chega bem aqui, Jesus fará uma aliança. Tem algumas traduções que aparece pacto. Na metade da última semana, ele vai cessar o sacrifício. Gente, não tem como, não cabe nessa profecia nenhum outro sujeito a não ser Jesus. Quem é que faz cessar os sacrifícios do antigo santuário? Do santuário que Moisés recebeu a ordem para construir? E que o povo tinha que levar o cordeirinho para ser perdoado. E aquele cordeirinho, é claro, todos sabem, representava Cristo. Então, na metade da última semana, ele, o príncipe, o ungido, o Messias, fará cessar o sacrifício. Não vai precisar mais fazer sacrifício. Por quê? Porque o Cordeiro de Deus seria morto. Então, na metade da última semana, nós chegamos no ano 31, depois de Cristo. É a morte dele. Então nós temos 3 anos e meio aqui e mais 3 anos e meio aqui. E é interessante que o ministério de Cristo foi de 3 anos e meio. Então veja só, nós temos aqui 3 anos e meio e depois mais 3 anos e meio. Olha aqui, ó. Última semana, uma semana é igual a 7 anos, certo? Então se a gente pegar 49, você pega aí sua calculadora, 49 mais 434 mais 7 dá 490 anos. Que coisa impressionante. Eu fico maravilhado quando eu estudo profecia, quando eu ensino profecia, porque tudo é exato. A profecia não falha. Por que a profecia não falha? Porque a profecia foi dada pelo Eterno. E o Eterno não falha. O Eterno não mente. O Eterno não promete algo e não cumpre. Completamente diferente. Vamos colocar aqui um exemplo da politicagem do Brasil, em que se promete para ganhar confiança e ganhar o voto de um ser humano e depois essas palavras ficam no ar. Com o Eterno não funciona assim. Quanto mais profecias você estuda da Bíblia, você entende que ele não falha. Da mesma forma que ele não falha com a profecia, da mesma forma ele não falha com você. Nunca se esqueça disso. Se tem uma pessoa dentro desse universo imenso que nunca vai falhar com você, se chama Deus, Jesus. Então, muito bem, vamos voltar aqui. Na metade da última semana, Jesus faz cessar o sacrifício. E aí termina os sacrifícios na morte de Cristo. Daqui para frente, a gente não precisa de um cordeirinho para ir até o sacerdote, e o sacerdote é ser o nosso mediador, nosso intercessor. A ponte até Deus. Cristo é o nosso sumo sacerdote que está no santuário celestial, intercedendo por nós, concedendo reconciliação entre nós e Deus e dando-nos perdão. Então, eu não preciso mais de sacerdote, eu não preciso mais de santuário. Eu posso me ajoelhar agora e entrar diretamente no santuário celestial em oração e confessar os meus pecados e pedir perdão. Eu não preciso matar nenhum animal. Por quê? Porque Cristo Jesus morreu aqui na cruz por mim. Então, meus queridos, esta é a profecia das 70 semanas que está no capítulo 9 de Daniel. É algo bem simples, certo? Se você for fazer os cálculos direitinho, tá tudo certinho aqui, certo? Aí você pode perguntar, Alan, por que que Deus separou 70 semanas para o povo de Daniel? Olha só, o texto ele é bem claro. Veja só, 70 semanas estão determinadas. Tem alguma tradução que diz assim, estão cortadas sobre o teu povo, para o teu povo e sobre a santa cidade Jerusalém, tá gente? Para extinguir a transgressão e dar fim aos
pecados e expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos. Então, esses 490 anos nada mais é do que a última gota de misericórdia. Deixa eu ajeitar o livro aqui que está todo tortinho. Eu indico esse livro aqui, tá bom? Esse livro aqui é um dos melhores livros para você entender todo o livro de Daniel, tá bom? Esse livro aqui, ó. Certo? Deste mesmo autor tem o do livro do Apocalipse, certo? Maxwell, Uma Nova Era segundo as profecias de Daniel, que é o vermelhinho, e Uma Nova Era segundo as profecias do Apocalipse, tá? Mas se você está querendo iniciar, é bom pegar, consultar, entre em contato comigo. Meu número é 92995105358, que eu vou te orientar, porque isso aqui é algo bem mais profundo, é para quem já saiu do básico, certo? E vai para o avançado, vamos dizer assim, no conhecimento dos livros de Apocalipse e Daniel, certo? Muito bem. Então veja só. Deus separou 70 semanas para o povo judeu. O que significa isso? 490 anos de misericórdia. A última gota, uma gota de misericórdia de Deus para o povo judeu foi de 490 anos. Fora a misericórdia que começou desde quando Deus chamou Abraão. Vocês conhecem a história. Então o que aconteceu no final da profecia lá? No ano 34, termina-se as 70 semanas, os 490 anos do ano 34. Apedrejamento de Estevão. Saulo se converte em apóstolo de Cristo. Bem aqui, gente, termina a profecia. As 70 semanas dadas para o povo judeu. No ano 34, estava acontecendo o apedrejamento de Estevão. Se eu não me engano, está registrado em Atos capítulo 7, se eu não me engano. Vamos dar uma olhadinha, não custa nada. Já que a gente está estudando aqui, deixa eu te dar aqui mais ou menos a certeza. Hoje você vai descobrir, certo? O apedrejamento de Estevão foi no ano 34. Deixa eu ver aqui, porque essa minha Bíblia, tá aqui. Não, é no final do capítulo 6. Estevão, o primeiro Marte, certo? Atos capítulo 6, a segunda parte, começa a relatar então a morte de Estevão, tá bom? Muito bem. Então veja só, a morte de Estevão acontece aqui, ó, no ano 34, finaliza as 70 semanas que Deus separou para o povo judeu. O que significa isso, Alain? Quando Deus chamou os judeus, Ele chamou para ser os agentes, os missionários exclusivos de Deus, para levar o conhecimento do Deus eterno, do Criador, para todo o planeta Terra, para todas as nações, para todas as civilizações. Infelizmente, no Antigo Testamento, a gente percebe que o povo de Israel sempre estava vacilando com Deus, sempre se misturando com outros povos, e aí vinha a idolatria, e isso foi passando, e Deus chamando profetas e chamando o povo para se converter, para se arrepender, etc. Enfim, aqui foi o fim. Bem aqui, quando Saulo se converte, certo? E muda, né? Saulo para Paulo. Daqui em diante, o evangelho ele é dado para os gentios e os gentios também podem pregar o evangelho, não somente exclusividade para os judeus. Aqui terminou a exclusividade para os judeus. Por exemplo, o que é um gentil? O gentil é todo ser humano que não é judeu, que não nasce de pai e mãe judia, certo? Então, eu sou um gentil, porque eu sou brasileiro, mas eu estou pregando a palavra. Quem era para estar pregando a palavra aqui era um judeu.
Mas infelizmente eles renegaram aqui, ó. Bem aqui, ó, na metade da última semana de misericórdia para eles, eles mataram o Filho de Deus. Foram os primeiros a matar. Não foi o Império Romano que matou o Filho de Deus, certo? Apesar da legislação ser romana, né? Mas quem incentivou foi o sumo sacerdote, os sacerdotes que levaram Cristo para ser condenado, para ser julgado. Vocês conhecem a história. Então, a partir do ano 34 para frente, qualquer um que aceita o Evangelho pode pregar esse Evangelho. Muito bem. Eu quero então concluir essa aula, essa explicação dessa profecia, dizendo para você, fazendo um convite para você estudar mais. Se você quer mais conhecimento, se você quer estudar mais, meu número é 929-9510-5358. Eu estou à disposição. Eu trabalho com profecias há 30 anos, ensinando, dando aula e assim por diante. Então, tome muito cuidado com o que você ouve dentro das igrejas. Procura estudar mais. Essa profecia que vai vir um homem lá de Israel, isso não é bíblico. Vocês viram agora há pouco. Esse ungido que vai fazer um pacto não é o anticristo, é Cristo. Agora Satanás tenta blasfemar, destruir a pessoa de Cristo constantemente, porque ele tem ódio de Cristo, porque ele foi expulso do céu. Então ele tem ciúmes, ódio do Filho de Deus, ódio de Deus. Então, estuda profundamente, principalmente no original, no hebraico. O Antigo Testamento foi escrito no hebraico e o Novo Testamento foi escrito no grego. Quando você estuda no original, não tem confusão, gente, porque o original é original. O problema é que as pessoas não estudam no original e vão estudando e vão fazendo as suas interpretações e publicando livros e publicando teorias. É a mesma coisa sobre a morte. Depois eu posso fazer uma aula sobre a morte. Há uma confusão sobre a morte. Mas está escrito na Bíblia. A pessoa morre, o que acontece com ela? Ela vai para onde? Está tudo escrito na Bíblia. Mas, por falta das pessoas não estudarem no original, e aí acontece um monte de explicação sobre um assunto só que está escrito na Bíblia. Certo? Então, a partir de hoje, você entendeu o que está escrito em Daniel, capítulo 9, verso 24 em diante. É essa profecia maravilhosa de Jesus Cristo aqui, né? Você descobriu o batismo de Jesus, que foi no ano 27. Você descobriu a morte de Cristo, que foi no ano 31. E o final das 70 semanas no ano 34. Então, quem fez uma firme aliança, um firme pacto conosco, eliminando todas as cerimônias, certo? As leis levíticas do livro de Levítico, certo? As leis cerimoniais, né? Foi Cristo Jesus. Não é um anticristo que vai vir para fazer um pacto com as pessoas aqui na nossa era, de maneira nenhuma. Foi Cristo Jesus, já fez esse pacto e agora nós estamos esperando a segunda volta dele e precisamos estudar outras profecias para nós estarmos preparados para a volta de Cristo. Eu quero que você estude, leia novamente esses textos dentro do teu quarto. Lembra do conselho de Jesus. Entra no teu quarto, fecha a porta, ora secretamente e secretamente o Pai vai te recompensar. Vamos fazer uma oração? Querido Deus, muito obrigado, Senhor, porque a profecia ela é maravilhosa, ela não falha porque ela foi dada por Ti e o Senhor não falha. Ajuda-nos, Senhor Deus, a estudar mais e mais a profecia. Que o Teu Espírito esteja sobre nossas mentes para nós entendermos a profecia e entendermos a Tua palavra, porque ela é única. É única porque só existe um Deus e só existe uma palavra Tua.
Abençoe todas essas pessoas que estão vendo essa aula, assistindo essa aula, e que elas possam entender. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Um grande abraço e até a próxima aula.